Fala pessoal, Wellington Martins falando aqui. Hoje a gente vai estar falando da nova estrutura, né, da nova atualização que a gente está trazendo do V12. São as funções que a gente está colocando, que a gente já colocou nele, Machine Learning. Essa função nada mais é que um aprendizado de máquina, sendo um dos primeiros aí, trazer essa tecnologia aqui para o Brasil em questão de Expert Advisor dentro do mercado financeiro. E eu sei que ainda assim você talvez esteja perdido aqui, mas sem saber o que é, mas eu vou estar explicando aqui o passo a passo. O primeiro ponto é entender que essa nova tecnologia é para ajudar a gente, a inteligência a tomar decisões em padrões que acontecem o tempo todo no mercado. O que acontece hoje quando você opera manual? Basicamente, você entra em alguns padrões, em alguns modelos de padrões do mercado que você acredita, né, que a gente vê em cursos, que a gente aprende na nossa jornada do mercado e a gente fica sempre naquela regrinha ali, só que uma hora funciona, outra hora não funciona. Então, o que é a questão do Machine Learning, primeiramente, para você entender? Então, imagina aqui que a gente tem esse padrão aqui acontecendo no mercado. É lógico que o mercado ele não funciona assim bonitinho, só para exemplificar. Então, a gente tem aqui basicamente aqui uma LTA, que é a linha tendência de alta, e muitas pessoas operam assim. Nesse momento, a gente está aqui aguardando o mercado vir aqui nesse fundo para me poder entrar comprado acreditando que ele vai dar aquela continuidade. Aí também existe a questão de ondas de Elliott, ondas de Elliott. E o que acontece? Aí tem a questão de a quantidade de ondas. Só que, cara, isso na prática, né? Isso na teoria, isso é lindo e belo. Funciona na teoria. Quando a gente vai para a prática, a gente vê que esse monte de baboseira, esse monte de estratégias que as pessoas criam e falam aí, não funciona na prática. Porque o mercado ele é dinâmico, ele faz o que quer, ele movimenta para onde realmente tem que movimentar e esses padrões de desenhozinho, ele é muito bonito na teoria. Quando você vai realmente operar, você vê que isso não acontece. E é exatamente que aí entra o Machine Learning, que ele não vai olhar simplesmente para a figurazinha, ele vai olhar padrões que está acontecendo no mercado. Então vamos dar um exemplo aqui básico, que a gente acabou de falar. Vamos dar um exemplo que a gente tem aqui esse movimento acontecendo. E o robô, o Machine Learning, ele simplesmente está detectando aqui que existe agora esse padrão, né, que aconteceu, o mercado foi lá e subiu, e agora também o mercado é respeitando uma LTA, um exemplo. Só que ele vai simplesmente entrar baseado nessas informações que ele está vendo acontecendo. Só que no momento que ele vê que o mercado foi lá e rompeu, ou o mercado foi lá e não fez um topo maior que o outro, ele já começa a detectar padrões diferentes no mercado. Isso é um aprendizado de máquina. Isso a gente consegue ver, né? A gente consegue olhar no gráfico, só que acaba que a gente, por muitas informações também, naquele cenário, a gente acaba tomando decisões erradas. E o sistema, o Machine Learning, ele simplesmente vai detectar o que realmente está acontecendo. Ele não vai olhar para essa questão de se eu acho ou não, ele vai enxergar os números, ele vai enxergar simplesmente o cálculo matemático que rola por trás. A gente vê geralmente o mercado nesse cenário aqui, ó. A gente consegue detectar, ó, vamos dar um exemplo aqui básico, aqui, ó, nesse período aqui, ó. Vou botar aqui em... Deixa eu tirar um monte de... Ó, vamos dar um exemplo aqui, ó, que a gente tá aqui no time frame de H1. Vou botar aqui no H1. Vou botar em 15 meses. Ó, o que acontece aqui nesse cenário? A gente consegue detectar que ele está dentro dessa zona aqui. Então, ou seja, ele simplesmente foi lá, subiu, né, desceu e está aqui nesse lenga-lenga. Mas você repara que ele está dentro desse canal aqui, né, dessa região, que é onde a gente tem aqui um suporte, que ele está simplesmente respeitando. E aí você viu que ele veio até deixou uma sombra aqui, e aí foi lá e subiu novamente. Isso é a questão que, humanamente, é quase impossível, né, da gente ficar percebendo, a não ser que tem muito tempo, né? Então, ou seja, é claro que você acabaria ficando muito cansado, que a gente está falando de o robô operar para a gente 24 horas, né? Um IA trabalhando para a gente 24 horas, não a gente ficar preso numa tela 24 horas, mas desde que a gente entenda os conceitos para utilizar, né, para fazer bom proveito do uso da ferramenta. E aqui a gente está vendo aqui que ele agora está retornando. Então, esses padrões, esses movimentos, que entra essa função do Machine Learning em vários fatores, que a gente vai ver aqui também na ferramenta. Mas o que eu quero trazer para você é só esse conceito primeiro, para você entender o que realmente ele vai aprender, o que ele realmente vai detectar, quais são os padrões que acontecem no mercado, o que a gente pode tomar algumas medidas. E aí o robô simplesmente vai
detectando isso pra gente, de acordo, é lógico, com N fatores também que eu vou estar mostrando aqui na ferramenta. Mas só para você ter essa visão, que nesse momento aqui, ó, igual a gente tem aqui uma LTB, que é a linha de tendência de baixa, a gente está vendo aqui basicamente, ó, que o mercado é meio que respeitando um padrão também. É lógico que isso aqui, ó, vai acontecer por algum tempo. Daqui a pouco não acontece mais. Aqui a gente está acabando de ver que existe esse padrão. No desenho, né, muito bonitinho, mas quando a gente vai para a prática mesmo, é justamente quando você entra aqui, talvez nessa região, esperando que o mercado suba, aí o mercado vai lá e desce. Mas talvez você já entre naquele momento, o mercado já não vai respeitar mais aquela estratégia. E por isso que é um mercado de renda variável, galera. Por isso que é um mercado dinâmico. Não tem ponto exato. Não existe o certo e errado. Ele simplesmente vai aparecendo algumas figuras, vai aparecendo alguns cenários que a gente vai conseguindo ler esses gráficos aqui, mas acaba que a gente se perde em estratégia. O que acontece com a maioria das pessoas, elas começam com uma estratégia, daqui a pouco vão para outras e elas não conseguem entender qual estratégia realmente seguir, porque o mercado, de fato, ele cria esse cenário aqui de cada hora uma estratégia diferente para você poder visualizar. Tá? Então existe padrões de candles, enfim, várias estratégias que existem no mercado. Não que não funcione, mas é o que eu estou explicando, vai funcionar por um períodozinho e depois não vai funcionar mais. Então, para a pessoa que está operando ali o tempo todo, é bem provável que ela abandone aquela ali porque vai funcionar, daqui a pouco não funciona mais, então ele perde mais do que ganha e acaba que ele fica frustrado, tá? Então, aqui o Machine Learning simplesmente vai detectar da melhor forma para a gente. E aí que a gente entra agora no sistema aqui para a gente poder ver, para a gente poder visualizar, né? Como que a gente pode usar o Machine Learning ao nosso favor, tá? Isso aqui é importante agora a gente prestar atenção. A gente está vendo aqui, ó, que no V12, é lógico que a gente vai colocar para rodar para a gente poder tentar entender aqui como funciona. A gente no V12 a gente tem a mesma coisa. Só que o que a gente adaptou aqui? O primeiro ponto que a gente sabe que o robô V12 ele trabalha com sentimento do mercado, ou seja, detectando ali probabilidade que grandes investidores, grandes players do mercado estão especulando para onde o mercado, aquele pá tende a ir. E aqui a gente tem aqui, ó, simplesmente o time frame, né? Então, ou seja, o filtro de entrada. Qual o filtro de entrada que eu quero? A gente sabe que lá na Algo Systems tem o M5, M15, H1, D1 e assim por diante. Por que isso? Porque a gente está vendo também que no mercado a gente vai conseguir visualizar uma entrada em determinados times. Então, ou seja, no time frame de M1 eu vejo de uma forma. No time frame de M15 eu vejo de outra forma, ou seja, eu vejo uma outra oportunidade. Em H1 eu vejo da mesma forma, em outra oportunidade. Então, ou seja, o time frame ele vai te dar um norte. Ele vai te ajudar, às vezes, aonde você não está vendo oportunidade no mercado ali, né, fazendo uma operação. Às vezes você está dando entrada no time de M15 e não está funcionando sua estratégia. Talvez é a hora de você colocar para H1, que às vezes vai funcionar melhor, né? Então, ou seja, existem alguns pontos que ficam ocultos na hora que a gente está operando que a gente não consegue enxergar. E isso a IA vai enxergar para a gente, ok? Então, voltando aqui na nossa linha de raciocínio, então essa é a questão aqui. A gente consegue utilizar os times que a gente quer, ok? Só que aí entra o Machine Learning. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai simplesmente olhar para esse ponto que eu acabei de falar. Se eu estou detectando alguns pontos do mercado, as entradas elas não estão realmente acontecendo de forma certa, ainda assim que eu detecto o padrão, eu vou mudar o time. Isso a ferramenta vai fazer de forma automática. Eu vou mudar o time porque eu vejo que para mim é melhor tentar operar em outro time, porque esse time talvez de M5 não está legal, que seria basicamente eu estou aqui e falar assim, olha, de acordo com a minha análise, eu não vejo muitas oportunidades, tá? O mercado está muito confuso, então não vejo oportunidade. Então eu vou botar para M15, eu vou tentar enxergar, eu vou ler aquele quadro que nada mais que é esse quadro aqui, que a gente vai estar lendo, o quadro atual. Não tem porque a gente ficar voltando muito. Mas é lógico que a ferramenta ele volta um pouco porque ele tem esse acesso com facilidade, tá? Então ele vai simplesmente fazer dessa forma. E aí, baseado nisso, ele vai trocando aqui internamente o time, mas é lógico que aqui ele vai ficar no Machine Learning e você vai ver que lá na ferramenta, no painel do robô, você vai ver que ele vai estar alterando o time frame para poder enxergar essa oportunidade. Isso é um aprendizado de máquina baseado nas informações que vão estar acontecendo, que a gente acabou de
Acabei de explicar, trazer um resumo para você. E aí a gente entendeu sobre esse time frame aqui do Machine Learning, né? Então, ou seja, se você não quiser, se você tem alguma estratégia já funcionando no robô, já está validado, já está dando muito bom e você não quer utilizar, você pode atualizar o robô normalmente e usar a sua mesma configuração. De preferência, você já até salva seu setup e aí quando você colocar, você puxa a sua configuração, porque é aquilo, tá funcionando, não tem por que você mexer. Essa é uma funcionalidade nova e a gente, é lógico que está trazendo porque vai fazer muito sentido, vai ajudar muito em grandes impactos no mercado para ele poder fazer essa leitura para a gente e vai, é lógico, diminuir a questão do seu flutuante, vai ajudar muito nas mesas proprietárias, isso aqui vai ser fora de sério. E aí a gente parte, né, para as outras funções que a gente vai estar vendo nas atualizações do V12. Aí aqui a gente tem também a questão do Machine Learning em estratégia de pips em distância. Antes a gente tinha aqui o pips fixo, né, que nada mais é que você definia a quantidade de pontos que você quer que abra uma nova ordem, desde que ele tenha um sinal, né, de compra ou de venda. E aí a gente tinha o dinâmico. O dinâmico nada mais é que ele pega os últimos 15 candles, a máxima e a mínima, calcula e divide os 15 candles diários. Né? Ele pega os últimos 15 candles, a máxima e a mínima, e calcula. Então, aquele valor que dá, o que a gente faz aqui? Vamos supor que deu 10 mil pontos, pegando esses últimos 15 candles diários, né? Que cada dia vai ser um valor diferente, concorda? Cada dia surge um novo candle. E aí, eu simplesmente vou falar aqui para a inteligência, né? Eu quero quantos por cento? Então deu 10 mil, se eu boto 50%, ele a cada 5 mil, ele vai abrir uma nova ordem, ou seja, que o mercado está indo contra e também precisa ter a confirmação do sinal de compra ou de venda. Então, ou seja, se é uma compra, o mercado está indo contra, né, está indo em queda, ele precisa depois descer esses 5 mil pontos da distância de uma ordem para outra e ali naquela distância que já bateu, ele só vai abrir quando realmente tiver o sinal de compra, né? Lógico que a gente pode botar outros filtros aqui, mas só para a gente entender. Aí que entra agora a questão do Machine Learning, que a gente está vendo aqui, que é PIP dinâmico com Machine Learning. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer da mesma forma que a gente acabou de entender. Ele vai aprender de acordo com o que está acontecendo no mercado, de acordo com o que ele já fez e talvez não funcionou, ele vai aumentar essa distância. Ou seja, eu tenho aqui, né, 10%, eu vou, sei lá, começar com 10%, e se caso não tiver legal em 10%, ou seja, a distância, o mercado que a gente acabou de ver aqui, quando o mercado está meio lateral assim, né, nessa partezinha aqui que ele fica pegando bastante pontuações, né, rápida, ele vai fazer isso e quando o mercado começar a se distanciar, ele automaticamente aumenta essa porcentagem aqui. E aí ele vai aumentando a distância entre abrir uma operação da outra. E aí não tá legal com 25, ele bota para 50. Assim a gente se assegura mais, a gente tem melhor, né, desempenho com a ferramenta, porque o mercado pegou uma tendência, o mercado pegou uma direção muito grande, e aí não vai fazer sentido ele ficar abrindo curtinho ali, de acordo com o time também. Então, é lógico que vai depender também das configurações que a gente vai estar utilizando aqui em cima. Não quer dizer também, que é um ponto importante, que eu estou usando aqui em cima, eu tenho que usar o Machine Learning aqui embaixo, tá? Não tem nada a ver, são coisas totalmente distintas. Eu posso simplesmente utilizar tudo junto, porque aí é lógico que vai me dar uma segurança melhor dentro da estratégia. Eu vou segurar muito, ou seja, o mercado vai andar bastante, você vai ver que não vai praticamente acontecer nada na sua conta, porque ele vai estar trabalhando com essa inteligência, né? Ou seja, vai estar detectando esses padrões. E aqui a gente entra na outra funcionalidade, que tem bastante funções aqui já na ferramenta, que é o Machine Learning, que a gente está vendo aqui, que é o Machine Learning de trail stop. Cara, isso aqui vai ajudar muito nas corretoras, nas mesas proprietárias. O que acontece isso aqui? Se a gente parar para analisar, a gente colocaria aqui o trail stop e aí ele usaria esse valor aqui. Só que perceba, deixa eu desenhar aqui para a gente aqui no trail stop. O que acontece aqui nesse cenário? Vamos olhar aqui para esse cenário mesmo que eu estou com, essas operações aqui que a gente está vendo. A gente está com essas operações aqui tudo de venda, ó. Tá vendo? Então, todas essas operações aqui de venda. E o mercado está fazendo o quê? O mercado está indo contra a minha operação. Tá? Está indo contra. Então, ele me deixou para trás aqui e aí foi embora. Só subiu.
foi contra. O que o Trailer Stop vai utilizar? Como que vai funcionar essa estratégia de Machine Learning no Trailer Stop? Ele simplesmente vai ver que o mercado andou muito, tá? E eu vou te ensinar como que funciona. O mercado andou muito contra essa operação aqui. E contra essa, talvez, também. E a gente está falando de uma pontuação, talvez, que começa a ficar arriscado, dependendo da sua estratégia. Tá? Lembra que eu expliquei que esse Machine Learning, em cada parâmetro ali, vai ser coisas distintas, né? Ele não vai estar olhando porque você está usando uma outra, né? Ele simplesmente vai estar olhando para o parâmetro que eu defini nele. Então, o que acontece aqui? Quando o mercado volta um pouco, né, começa a retornar para a gente, ele, dependendo do quanto você colocou de trade stop lá para ele ativar, ele só vai ativar com aquele trade stop, no modo hoje manual, que a gente informaria lá no robô. Com o Machine Learning, ele vai detectar se o mercado já andou muito e quando o mercado retorna, não vale a pena ficar esperando bater 1.000 pontos positivo aqui, né, dentro dessa média. Ele simplesmente vai trazer esse trade stop mais rápido. Então, ou seja, fiquei um pouquinho positivo já no total das ordens ali, eu já trago meu trade stop e já saio da operação. Porque eu estou vendo aqui que eu estou com muita operação já exposta. Então não vai fazer sentido eu ficar esperando muito. Que acontece o quê? O que aconteceu aqui que a gente acabou de ver. O mercado, nesse ponto aqui, subiu, tá? Que a gente viu. Vou botar até de verde. O mercado subiu e aí agora depois o mercado fez essa pequena correção. E vamos supor que nesse cenário aqui você já ficou um pouquinho positivo. Ele já traria o trade stop para a gente, protegendo todas as outras operações para pular fora. Porque qual é o intuito? Não ficar deixando muitas operações para trás. Essa é a regra do Machine Learning que ele vai estar trabalhando no nosso trade stop, tá? Então vai ajudar bastante a gente nessa questão aqui de funcionalidade para a gente evitar esses pontos que são pontos bem interessantes que a gente analisa, a gente roda testes aqui bem robustos, a gente vê o que realmente vem acontecendo no mercado, a gente vê como que está sendo algumas decisões que ele está tomando e baseado nisso a gente vai ajustando. E isso aqui que a gente está colocando 100% automatizado e com uso de inteligência, né? E aí a gente está falando de, quando eu defino aqui, ele vai estar respeitando isso aqui, sim, quando eu estou dentro de uma ordem, quando eu estou, às vezes, até dentro de 2 ordens, mas só quando ele vê alguma discrepância no mercado, que está me deixando muito exposto, as operações estão demorando para fechar, ele vai ativar isso aqui de forma automática e não vai respeitar esses valores aqui. Ele não, por exemplo, vamos supor que andou 30 pontos apenas e você já ficou positivo. Ele não vai esperar ficar os 100 pontos positivos, que talvez você vai colocar essa função e vai falar, pô, mas não tá batendo. Não, e não existe um valor exato. Quando a gente fala de Machine Learning, não existe um valor exato, tá? Quando o uso de inteligência, até mesmo nos backtests, agora você vai ver que quando você estiver usando o Machine Learning, ele não vai dar o mesmo valor nunca, porque cada hora ele vai rodar num padrão diferente. E você pode falar, pô, mas se eu botei no mesmo cenário, no mesmo período, ele teria que dar a mesma coisa. Não, não vai dar. Tá? Não vai dar, porque a gente está falando de inteligência. Então, se você botar, por exemplo, perguntar hoje no chat GPT, fazer uma pergunta e depois você fizer outra, você vai ver que ele não vai te responder da mesma forma. Porque a gente está falando de inteligência, aprendizado de máquina, totalmente diferente do que a gente acredita, o que a gente acha que tem que sempre fazer da mesma forma. Não. Ele vai fazer algo parecido, mas não igual. Tá? Então fica a dica aí já para você depois não ficar com muita dúvida. E aí a gente já sabe, né, sobre o trailer stop. E a gente parte agora para... E uma coisa também que eu esqueci, que eu ia pular, que é muita função, que é essa aqui, ó. Esse modelo aqui, que na verdade eu pulei, né, vim para cá. Esse modelo aqui é o modelo do Booster, tá? Esse modelo do Booster aqui nada mais é que é agressivo, moderado e conservador. Esse padrão aqui, ele é muito interessante para a gente poder analisar. Por que isso? Porque pensa comigo, hoje, se você for utilizar
um modelo agressivo, né, você sabe que você está trabalhando com... Eu esqueci aqui, ó, já ia pulando. Então tem essa função aqui também nova, que tem bastante funções que a gente, né, trouxe para o V12. Então olha só, o perfil do booster, né, ou seja, o famoso martingale. A gente tem aqui, ó, o agressivo, moderado e conservador. O que seria isso? Esse perfil, ele vai olhar para o valor que você coloca aqui, mas também ele vai detectar o que você colocou aqui nesse perfil. Se eu coloquei moderado, eu vou começar utilizando o martingale, né, com, sei lá, 1.4 ou 2.0 que você colocou, mas de acordo com o mercado for indo também, eu vou diminuindo um pouco essa mão, essa dobra, né? É lógico também, é importante, que a gente até deixou aqui, ó, não tem como multiplicar se você deixar aqui zerado, aqui, deixar com 1, tá? Não tem como. Então, se você deixar 1, então ele não vai, mesmo que você mude aqui, ele não vai conseguir fazer nada, porque a gente já informou aqui que ele não quer que dê martingale, que é geralmente que a gente utiliza nas mesas, né? Então, ou seja, a gente a maioria das mesas não deixa dar martingale. Não é que não deixa, é que tem regra de consistência de lote, então a gente prefere nem dar martingale, só isso. Então, se você deixar aqui, isso vai funcionar mais para contas pessoais, ok? Então, se você deixar aqui 1.4, você deixar aqui 1.4, e aí sim você vai usar essa função, ou qualquer outro valor que seja 1.1, né, em diante, então seja 1.1 em diante. Então, se você quiser, ó, 1.1 em diante. Aí, vamos supor que aqui eu coloque agressivo. O que ele vai fazer? Ele vai tornar esse boost também, esse boost aqui, agressivo. Ele entende que você colocou 1.1, um booster, um martingale bem suave, bem tranquilo para trabalhar, porém eu coloquei aqui agressivo. Então ele vai trabalhar nesse cenário aqui também de forma mais agressiva. E é lógico que multiplicando com esse valor, trabalhando em cima desse valor 1.1. Tá? É lógico que depois eu faço uma aula mais específica nisso aqui para ficar mais detalhado para você. Mas aqui é o intuito para você entender esse conceito, tá? E aí, se eu deixo moderado, o que ele vai acontecer? Ele começa nesse nível que você tá, né? E aí ele já não é tão agressivo como ele faria nesse 1.4. Isso vai depender de quantidade de ordem, que a gente sabe que o martingale é de acordo com cada ordem. Então ele começa com, sei lá, 0.01, daqui a pouco 0.02, daqui a pouco 0.04, né? E assim por diante. Eu estou moderado, ele já não, chegando no nível, ele já não vai fazer isso com muita frequência, né? Com muita exatidão que ele faria normal aqui, tá? E se eu deixar o conservador, tá? Se eu deixar o conservador, ele basicamente vai diminuindo, tá? Você vai ver que vai ter horas que ele nem vai dar o martingale. Ele vai abrir com 0.05 e depois vai abrir lá na frente com 0.05 e depois com 0.06, talvez. Essa regra talvez até ajude muito na mesa, porque vai ficar dentro da regra de consistência, porque ele vai ficar mais conservador em questão do boost. Então, mas aí você faz os testes e vê como que sobressai, como que fica, para você analisar se vai fazer sentido também, tá? Então, basicamente, esse aqui é um modelo muito da hora para a gente poder conhecer o nosso perfil, conhecer o que a gente pode ir alternando na ferramenta aqui, que a gente pode ir melhorando na ferramenta, tá? E aí a gente desce aqui a gente falou do 3 stop, né, que a gente pulou, desceu pro 3 stop, aí eu voltei lá também. E a gente tem aqui agora um parâmetro muito interessante, que é esse último aqui. Tá? Esse último aqui, o que ele faz? Ele é uma machine learning, tipo, do perfil o perfil mesmo da sua máquina, do seu EA, né, da sua IA, que é onde você vai definir o seu perfil. Qual é o seu perfil? Esquece agora as configurações lá. Qual é o seu perfil? Você acredita que você gosta de arriscar mais? Você quer, sabe, ter resultados melhores? Você não quer ficar demorando muito para ter um determinado lucro? Você tem que traçar o seu perfil. Se não souber seu perfil, cara, começa a tentar se identificar com você. Basicamente, se você não... na verdade, ninguém quer perder dinheiro, né? Mas quando a gente fala de um perfil agressivo, eu sei que eu tenho risco porque eu quero ganhar muito. Se eu tenho um perfil conservador, eu não quero perder minha grana, tá? Eu arrisco um pouco mais, só que também, no mesmo tempo, eu não quero, sabe, me expor muito. E aí tem um conservador que ele não quer perder de fato. Ele não, sabe, ele não quer nem de perto passar calor. O moderado ele já aguenta mais um pouco,
ele reclama, se questiona, mas ele já é um pouco mais ousado, entende? Então você tem que tentar identificar o seu perfil. É lógico que às vezes você vai ver se dando bem no perfil agressivo, você vai amar esse perfil. Só que quando o mercado vem e derruba, você acaba odiando. Você fala, pô, não vale a pena, né? Não dá para usar nesse perfil, não dá para trabalhar de forma agressiva. Ah, eu perdi todo o meu dinheiro. Ou, eu dobrei, tripliquei minha conta. Então, ou seja, isso aí que você vai ter que olhar. Então, aqui a gente vai informar a ferramenta qual é o meu perfil. Meu perfil moderado. Então, o meu. Aí você vai ver o seu, eu quero conservador. E é lógico que tudo isso aqui depois a gente pode ir ajustando, pode ir alternando, tá? Então, vamos supor que eu coloquei moderado. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas informações. Lembra que o Machine Learning ele é um aprendizado. Então, eu estou simplesmente falando para ele que esse é o meu perfil. E baseado nessas informações, ele vai tentar trabalhar com um perfil moderado, baseado também nas informações que você colocou. E aí ele vai vendo também que essas informações que você talvez definiu, talvez não seja tão moderada. E aí ele já começa a detectar que esse perfil seu, nessas configurações aqui, que você, por mais que você, sei lá, configurou um lote gigantesco, ele vai acreditar que esse é o seu perfil moderado. Mas, no mesmo ponto, ele vai vendo também, calculando o seu nível de margem, tá? As configurações que você, o seu saldo que você tem na conta, ele vai falar assim, olha, baseado nessas informações, a gente acredita que o que você informou ali que é moderado, as suas configurações não estão adaptadas para moderado. E ele vai tentar fazer, né, diminuir um pouco essas configurações suas, quando o mercado pega uma tendência, ou sei lá, quando o mercado começa a agir de uma forma diferente, que ele vai vendo que o seu nível de margem, que a gente fala, né, sobre a sua conta, ele acaba consumindo muito rápido porque você às vezes configurou de forma gananciosa. E às vezes você nem tem um perfil moderado, às vezes tem um perfil agressivo, entende? Então isso aqui vai fazer uma grande diferença também. E se você quiser, eu boto conservador e depois eu posso alterar, eu posso. Tudo isso, quando a gente coloca no robô, vamos deixar aqui, ó, não é agressivo, um exemplo. Então eu botei aqui meu perfil agressivo, enfim, já defini tudo e aí vamos colocar aqui para rodar, fazendo um pequeno teste só para a gente poder ver como funciona na prática. Ó, aí a gente vê aqui, ó, o robô operando e a gente tem essa função aqui, magnífica, né, que é o Machine Learning. Lembrando também que essa questão de limite de lucro, né, ela vai terminar assim, só para quem tem mesmo, que vai permanecer, mas a gente não vai ter mais plano limitado, só o plano ilimitado mesmo, que a gente vai zerar isso, tá? Então, ou seja, cada um agora que quiser vai ter só o V12 mesmo, né? Atual, que é o plano ilimitado, que é com a versão completa. Ó, repara que ele colocou meu take aqui, certo? O mercado tá indo contra. E repara aqui que nesse Machine Learning ele tá vendo exatamente o que o mercado tá fazendo, baseado nas informações que eu coloquei. Ó, ele vai ter uma hora que ele vai ver, que você vai ver que ele vai estar colocando ali como aprendendo, tá vendo? Aprendendo é bem rápido. Por quê? Quando o mercado começa a tomar algumas medidas diferentes, né? Tomar, não, de medida não. Ele começa a tomar algumas ações diferentes, ou seja, ele começa a sair daquele cenário que eu falei, né? Que ele respeita por um período, daqui a pouco pula fora. Isso, o sistema está detectando esses padrões aqui que está acontecendo em tempo real. Isso que vai ser da hora. Então a gente colocar aqui negociação para a gente poder visualizar. Ó, o mercado está indo agora ao nosso favor, vendo? Ele já abriu aqui, ó, outra compra. Está indo ao nosso favor, não está indo contra, né? Ele já abriu uma outra compra, ó, e já fechou, tá vendo? Então ele fechou bem rápido, porque vai depender de cada informação que você coloca no robô. Você viu que a gente trabalhou ali com o trailer stop aqui, ó. A gente colocou o Machine Learning no trailer stop e ele vai estar respeitando esses 10 pontinhos, só que ainda assim ele vai detectar quando não vai fazer sentido esperar. Quer ver? Vamos botar aqui, ó, também é uma pontuação maior. Ó, vamos botar aqui que o intuito para ele poder ativar, né? 100. Então tem que andar 5.000 pontos e ele vai proteger com 100, 5.000 pontos não, 5.000 pontos e vai proteger com 1.000 pontos, beleza? Aqui a gente deixa o Machine Learning mesmo. Aqui a gente eu coloco, vou até colocar aqui agressivo, só para a gente poder ver trabalhando. Aqui o Machine Learning também dinâmico, eu vou deixar com 10, né? Ele vai começar, de acordo com o que eu coloquei aqui, com agressivo, né? Ele vai começar com 10, depois ele vai aumentando, baseado também nessas informações. Eu vou até colocar aqui um perfil agressivo. Já tá, né? Na verdade. Então, vamos botar para funcionar para a gente poder ver na prática. Então, tá lá já novamente e vamos botar para funcionar.
está no chão, né? Queridão, que arrebenta geral. E repara que agora, para ele ativar meu trailing stop, ele tem que ter X valor, né? Mas aí também tem a questão de ele estar fechando a operação na inversão do sinal, né? Deixa eu tirar isso aqui rapidão, pra gente poder, ele não ficar fechando, só pra gente poder ver ele trabalhando, não que a gente não precise, né? Mas vamos deixar manter posições abertas, só pra gente ver a regra do Machine Learning. Abriu, venda, e aí nesse cenário aqui a gente tá vendo que, ó, tá aprendendo, tá vendo? Repara que cada hora que o mercado toma uma direção diferente, né? Ele começa a não respeitar, ele começa a tentar identificar o que está acontecendo no mercado de forma muito rápida. E ó, tá vendo que a gente está aqui, ó, com 2 operações de venda, o mercado está indo contra, ele já colocou o trailing stop, né? Lógico, por causa da pontuação que o mercado andou. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente está com essa operaçãozinha aqui de compra, que é essa aqui, que a gente está vendo. A gente está com essa aqui é de compra, essa aqui é de compra. Beleza? O mercado andou, ó, apenas 1.000 pontos, tá? Apenas 1.000 pontos. E ele já protegeu. Pô, Elton, mas eu coloquei aqui no robô para ele acionar o trailing stop quando tiver 5.000 pontos. Eu não coloquei com 1.000, tá? Eu coloquei para proteger com 1.000. Mas o mercado teria que andar 5.000 pontos para ele ativar. Só para você ter noção. Se a gente olhar aqui, ó, o mercado ele não andou dessa operação aqui, tá? De compra que ele abriu, tá? Então o mercado não andou 5.000 pontos, que a gente tá vendo aqui. Ele andou apenas 1.200 pontos. E aí que tá. Por que ele fez isso? Porque ele protegeu, porque ele tá vendo que a gente tá ficando exposto aqui na venda. Então ele já tá trabalhando com Machine Learning, com trailing stop também, ok? Ó, aí ele abriu a venda lá em cima. Aqui, ó, tem uma compra aqui que ele abriu. Ele abriu essa compra, mas abriu essa venda aqui também, né? Na verdade, abriu a venda lá em cima. Vou deixar para ver. Já protegeu novamente. Ele já não está respeitando aquela regra ali de a gente ter que esperar os 5.000 pontos para proteger. E agora também a gente tem que entender que se fosse no padrão, ó, no modelo padrão, que a gente está, ó, vamos deixar fechar aqui, que ele já protegeu. Se bater no trailing stop ali, no hino, aí beleza. Só que o que acontece aqui nesse cenário? A gente só tem operações de venda. Repara que aqui, ó, a gente abriu com um modelo, um padrão. Aqui a gente abriu com totalmente um outro padrão. Por quê? Ele já detectou, ele já está trabalhando Machine Learning tanto na distância de operações, tanto também na regra do booster. Se você colocar lá também, que a gente viu, né? Ou seja, ele não é tão exagerado, dependendo do que você coloca, ou dependendo do que você coloca, ele vai ser. Mas o que você tem que entender aqui agora? Quando o preço voltar, né, como a gente botou 5.000 pontos, demoraria muito para ativar esse trailing stop. Só que com o Machine Learning ele vai ativar antes, porque ele já detectou que o mercado está deixando muitas operações para trás. Não vale a pena mais trabalhar naquele modelo que a gente definiu. Essa é uma regra muito, que vai ajudar muito. Ó, abriu outra venda e beleza, abriu uma compra ali. E repara também, que eu esqueci de passar aqui para vocês, que ó, o time frame ele mudou. Se a gente olhar aqui, ó, a gente começou aqui no Machine Learning, tá? A gente começa com o Machine Learning aqui, no time frame de M5. E de acordo também com aquele perfil que você coloca lá, ele vai trabalhar com perfil menor ou maior também. Beleza? Com perfil com time. Vamos deixando para ver. Vamos deixando aqui para ver. Vamos rolar. Ó, já temos praticamente, sei lá, uma operaçãozinha só. Deixa eu tirar até minha. Ó, a gente consegue ver que a gente não está positivo ainda, tá? Então, a função do trailing stop é proteger quando a gente está positivo. Repara aqui, ó, dá aquela porrada. E aí, ó, vamos deixando. Tá protegendo só a compra mesmo, rápido. Ó, vai dar até take na compra. E o mercado tá indo. Mas olha só que parada foda que a gente pode analisar aqui, que o mercado tá deixando a gente para trás. E isso que a gente está no modelo agressivo lá de perfil, tá? Só para você ter ideia. Olha quanto o mercado andou. Isso que é aí que a gente tem que olhar. Olha quanto o mercado já andou. 13.000 pontos, 14.000 pontos. E a gente está apenas 890 dólares exposto. Fala, vai ter muito. Não, isso aí depende de cada pessoa, né? Depende de cada configuração. Lembrando, a gente botou aqui praticamente quase tudo agressivo. As configurações. Ó, agressiva, no booster. A gente está falando de uma funcionalidade que ainda assim, agressiva, ele está segurando muito. A gente está falando de 15.000 pontos e o mercado, ó, olha o meu nível de margem, gigante, né? E ele está aprendendo, e ele está ficando inteligente com isso. Isso é salvo tudo na Algo System. Ó, repara que quando eu ficar positivo um pouquinho, ele já vai me proteger, porque ele fala, ó, tem muitas operações abertas, não vai fazer sentido a gente ficar esperando.
por mais que eu esteja no agressivo. É lógico que ele vai deixar correr um pouco mais, porque é um modelo agressivo. Ó, tá vendo? Já estou positivo ali no total, que a gente tá vendo. Olha lá. Já protegeu, tá vendo? Então, ou seja, eu fiquei bem pouco. Você viu que a gente está trabalhando com operações, né? Com martingale não tão alta, porque também a gente colocou o machine learning. E aí ele tá, ó, fechou todas as operações pra gente. Simples assim. Beleza? Então, ó, é assim que funciona essa nova versão. Acredito que, cara, se você souber realmente traçar o seu perfil aqui de forma certinha, né? Você não precisa também ser um expert, um especialista, até porque quem opera com robô é que quer evitar ficar entendendo muito para onde o mercado tende a ir. Não existe essa questão de que a gente fala, né? Ondazinha, padrõezinho, estratégiazinha que vai acontecer o tempo todo. Vai acontecer, daqui a pouco não acontece mais. É isso que te faz perder dinheiro às vezes, porque você sai de uma estratégia e vai para outra. Começa numa estratégia, daqui a pouco está em outra. E isso é a coisa mais natural, ainda mais do iniciante. Então aqui a gente está vendo aqui como operar com uma nova versão, uma nova estrutura. A única IA aqui que está chegando no Brasil que tem esse poder aqui de trabalhar com machine learning, para você ter essa experiência sensacional. A atualização é 100% gratuita para quem está dentro. A gente vai ter sempre, né, atualizações do sistema, mas isso, com certeza, essa atualização é uma das maiores atualizações que a gente já teve no sistema V12. Cara, a gente está falando de uma tecnologia que vai detectar padrões no mercado, coisa que você teria que fazer humanamente, sem dormir, né? Para você poder ir detectando. E ainda assim você ficaria cansado. A gente está vendo aqui, ó, que olha só o que o mercado faz, né? Que a gente acabou de falar. Naquele movimento, ó, o tempo todo acontece na nossa frente. Só que aqui a gente está em M5. E aí, ó, se você olhar, ó, esse padrãozinho aqui, ele está acontecendo em M5. Só que aí daqui a pouco, justamente quando você entra aqui, né? Que a gente está vendo aqui que é uma venda, lógico. Justamente quando você entra, talvez num ponto, tracei aqui errado, no caso é aqui, ó. Justamente quando você entra aqui no ponto, achando que o mercado talvez... Então você vê que esse movimento acontece o tempo todo. Ó, a gente está vendo aqui, ó, um outro padrão acontecendo. E aí talvez você entrou vendido aqui, deu bem. Aí você começa a ver aqui nesse padrão aqui que vai continuar descendo. E aí já se dá mal, porque você entra vendido aqui novamente, o mercado vai contra. E isso acontece com frequência no mercado. Beleza? Então esse é o vídeo para você entender como está funcionando a nova versão do V12 com Machine Learning. Então você precisa simplesmente colocar as mãos nessa ferramenta poderosa aí que a gente está disponibilizando para todos vocês, beleza? Então deixa aí o seu comentário, o que você achou desse vídeo, se você gostou, se te ajudou. É importante pra gente. Lógico que a gente vai fazer outras aulas lá na área de membro, que a gente coloca sempre aqui na área de membro, pra gente... Lógico que a gente vai estar sempre fazendo outras aulas para você sempre receber mais detalhe, mais informações mais precisas, mais a fundo, mas isso aqui foi só um resumão. É só um overview aqui para a gente poder entender o que está por vir aqui, o que está vindo aqui com essa versão aqui, beleza? Então, sejam todos bem-vindos, fica com Deus e até a próxima aula.